Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estou hoje aqui com a intenção de falar um pouco sobre a grande tribulação segundo Jesus. Para mim, não é um bom momento, porque estou passando por um momento de muita angústia na minha vida, uma situação difícil que jamais enfrentei, e inclusive peço a vocês que me assistem que orem por mim para que Deus me ajude. É uma situação realmente complicadíssima. Só Deus, o Deus dos impossíveis, pode me ajudar. Então eu peço a vocês que roguem por mim ao Eterno para que Ele possa me ajudar a superar essa fase tão difícil. Mas vamos para o nosso trabalho. Eu pensei até em não gravar por uns tempos, porque a gente com o coração apertado, angustiado, é muito difícil de poder deixar as ideias no rumo certo, no rumo em que deveria ficar. Mas eu vou tentar assim mesmo. Tem algumas anotações aqui, eu vou olhar, vou procurar ajuda aqui nos rabiscos e peço a vocês que alguma falha vocês possam me perdoar em nome de Jesus. Amém? Eu, pelo que os irmãos sabem, gosto muito de Apocalipse, já ensino Apocalipse há pelo menos uns 40 anos, estudo, ensino pelo poder do Espírito Santo, procurando passar para os irmãos, procurando compartilhar com os irmãos aquilo que eu tenho aprendido, e eu sigo uma linha muito diversa da que tem sido apresentada hoje através da internet, às vezes por curiosos que tentam fazer com que a sua posição prevaleça. E eu não tenho posição. A minha posição, se é que eu tenho, se eu posso dizer assim, é a da Bíblia Sagrada. Então, ela não é minha. Por isso que eu disse que não tenho. Então, é minha vontade falar hoje, deixar um vídeo para nós estudarmos sobre a grande tribulação segundo Jesus. Por que esse título? Por que esse tema? Porque eu quero falar segundo a Bíblia Sagrada. E quero dizer para vocês que sempre que estou ministrando algum estudo, algum seminário sobre Apocalipse, né, pois já ministrei vários em vários países, acima de 500 seminários, eu fico admirado com as ideias que as pessoas têm impressionantes, ideias impressionantes a respeito do futuro, né? E eu vejo que a mente deles parece pipocar com imagens de terríveis catástrofes e caos. E a sua preocupação é que o futuro será marcado por perseguições, castigos e desastres inimagináveis. Vocês têm visto isso aí todo dia, toda hora, né? É só entrar no YouTube para você ver a ideia das pessoas, né? E ficam sempre lutando para adivinhar, todo mundo quer adivinhar quem é o anticristo, se é agora, se não é agora, se demora mais um pouco. Então, irmãos, de certa maneira, eu vejo que as pessoas têm razão em se preocupar. A Bíblia realmente diz que durante a tribulação futura, veja que eu usei a palavra futura, Deus derramará a sua ira, não é? E não, como dizer, como a Bíblia, a ira ardente sobre a humanidade rebelde. Jesus mesmo afirmou que a tribulação seria um tempo como nunca houve antes. Veja, um tempo como nunca, jamais houve antes. Desde o princípio do mundo e nem haverá jamais. Nunca haverá nada igual. Nunca houve e nunca haverá jamais. Jesus disse. Ele disse que esses terríveis anos da história da humanidade seriam tão pavorosos que, diz Jesus, se não tivessem
aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. E onde é que Jesus disse isso? Está aqui anotado para eu não me perder. Mateus 24, 22. Embora tudo isso seja verdade, precisamos ter o cuidado de colocar esse período apavorante na perspectiva correta. Sim, na perspectiva correta. A Bíblia realmente diz que ele será um tempo singular da ira de Deus, um tempo único, mas até mesmo em meio à tribulação, no nosso Senhor, nosso Deus, nosso Redentor, our Redeemer, ele planeja, isso sempre, derramar o seu amor. Tenho procurado, meus amados, convencer o mundo da verdade. Deus realmente é cheio de graça e misericórdia. Ele tem prazer na misericórdia. Mesmo na futura era de desgraças e confusão sem precedentes, você pode ter certeza que esse será o pior período pelo qual já passou o planeta Terra. Mesmo nessa época, Deus demonstrará abundantemente a sua benignidade, a sua compaixão e a sua bondade. Isso você pode ter certeza, porque isso faz parte da essência divina. Portanto, meus amados, se é possível ver a imensa graça, misericórdia e amor de Deus claramente demonstrados no pior período da história, quão maior não será o amor extraordinário que ele, o Senhor, quer derramar nesse tempo que antecede a tribulação. Se ele vai usar de graça e misericórdia naquela época, quanto mais graça e misericórdia ele não vai usar agora, no período em que nós estamos vivendo. Meus irmãos, meus amados, agora eu quero fazer um convite a você, viu? Eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você a embarcar comigo numa viagem ao futuro. Vamos viajar ao futuro? Você topa? Vamos? Né? Uma viagem a um futuro que talvez não esteja tão distante. Sim, onde nós poderemos testemunhar um Deus amoroso em ação, apesar de todo o horror em que a humanidade estará mergulhada. Sim, é verdade. Veremos que Deus não mede esforços para alcançar as pessoas com as boas novas de salvação. Não é? Eu digo que se fosse preciso Deus entrar debaixo de uma cama para te tirar de lá, para salvar a sua alma, ele faria isso. Eu espero, sinceramente, que este, vamos dizer assim, rápido vislumbre dos tempos que hão de vir possa estimular o desejo do meu irmão, do meu amigo, daquele que me assiste nesse momento, o desejo de experimentar pessoalmente, se você ainda não experimenta, o extraordinário amor de Deus. Sim, o extraordinário amor de Deus. O propósito da tribulação. Por que falei agora sobre o propósito da tribulação? Porque Deus não faz nada sem um propósito determinado. Não. A Bíblia, meus amados,
dedica mais espaço aos anos da tribulação do que a qualquer outro período histórico. Verdade. A maior parte do Apocalipse descreve a tribulação. E o Antigo Testamento contém um grande número de referências a esse período que nós estamos mencionando. Você pode ter certeza absoluta disso. E eu concluo, então, né, fazendo uma pergunta. Por quê? Por que a Bíblia se dedica tanto a esse assunto? Por que a Bíblia reserva tanto espaço, tantas profecias sobre isso? Por quê? Não é uma coisa que chama a sua atenção? Porque a minha chama. Cada vez que eu leio sobre tais assuntos, me parece que algo novo vem sendo acrescentado pelo Espírito de Deus. Porque às vezes eu percebo coisas que não havia percebido antes. E o Senhor vem me orientando. Por quê? Por quê? Por que dar tanta atenção a um período de angústia sem igual? Por mais incrível que pareça, meus amados, creio que a resposta está no amor de Deus. O objetivo de Deus com a tribulação é fazer com que a terra trema e os homens e mulheres se sintam inseguros quanto ao seu destino eterno, para que o maior número seja salvo por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso bendito Salvador, o nosso Redentor. Eu creio que é assim. Eu creio que Deus derramará pragas e castigos, não para perseguir alguém em particular, e sim para abalar o falso senso de segurança em que as pessoas se agarram. Sim, a Bíblia descreve a tribulação em detalhes vívidos, porque quando aquela época chegar, a época da qual estamos falando chegar, a população do mundo será imensa e Deus quer assegurar que todos tenham a oportunidade de escolher onde desejam passar a eternidade. Uma vez que imediatamente após a tribulação virá o reino milenar e depois a vida ou a morte eternas. A vida ou a morte eternas. Pergunte a si mesmo: por que certas pessoas não aceitam, não recebem, é melhor dizer assim, a Jesus Cristo nesse momento agora, nesse exato momento em que eu estou falando? Por que não? Quando moramos em casas confortáveis e andamos em bons automóveis, geralmente não pensamos muito em Deus. A vida é cor-de-rosa. Mas, quando tudo vai mal, começamos a ficar nervosos, a perder a paciência, perder o sono, nos preocupar. Um incidente que aconteceu agora há pouco abalou o mundo. Quantos mortos? Agora eu pergunto, quem estava esperando encontrar a morte quando embarcou naquele avião que ia para aquele jogo? Quem estava esperando que a gasolina não ia dar, que aconteceria um imprevisto? E por que não morreram todos? Por quê? Eu digo que Deus continua tendo
o controle de tudo e de todos os acontecimentos na face da terra, irmãos. Eu tive um amigo, né, porque eu disse que tive, porque já estou muito longe dele, lá nos Estados Unidos, que depois que ele entregou a sua vida a Jesus, né, ele era um dentista, e ele entregou a sua vida a Jesus, ele se transformou, meus amados, na mais entusiasmada testemunha do Evangelho que eu conheci. Ele estava saindo da presidência do Rotary Club. Eu não quero falar nada sobre o Rotary nesse momento. E ele queria aproveitar os últimos dias de sua gestão para mandar uma mensagem cristã a seus companheiros. E ele me disse o seguinte: pastor, o senhor poderia levar uma palavra na nossa reunião de dezembro? É a última programação que eu posso organizar. Vou deixar o cargo no final desse ano. Gostaria que o senhor apresentasse o evangelho a essas pessoas no Natal. Amados, eu aceitei o convite, porque eu gosto de pregar o evangelho a quem quer que seja. E os rotarianos organizaram um evento monumental. Apareceram umas 750 pessoas, muitas pessoas, muitos figurões da cidade. Enquanto eu estava ali de pé pregando o evangelho, aquelas pessoas me olhavam como uma expressão de tédio como eu nunca havia visto antes. Era como se eu ouvisse aqueles homens e mulheres se perguntando: do que esse maluco está falando? Depois eu já passei por isso muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Mas, de repente, aconteceu lá um pequeno tremor e os copos que estavam em cima das mesas sacudiram tanto que a água chegou a derramar em cima das toalhas. Os talheres bateram uns nos outros. Os lustres da sala ficaram balançando de um lado para o outro durante muito tempo. Então, de repente, todo mundo estava prestando a maior atenção em mim. É verdade. E eu quero dizer que é isso que acontece quando a terra firme começa a balançar. Quando, como nós vemos muitas vezes na televisão, um terremoto atinge um certo lugar, todos começam a gritar: meu Deus, salve-me! As pessoas se sentem impotentes, vulneráveis, apavorados, e então olham para o alto. A tribulação serve exatamente para isso. Deus planejou os eventos terríveis desse período com o objetivo de despertar a humanidade. Em Ageu, capítulo 2, versos 6 e 7, está escrito assim, olha, eu vou ler para vocês. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. E como os homens reagirão
a esse abalo? Jesus é que responde para nós. E aonde é que Jesus responde para nós? Lucas, capítulo 21, versos 25 e 26. Está escrito assim, olha: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Isso é Jesus falando. Pois os poderes dos céus serão abalados. Pensou nisso? Pense. Para um pouquinho, não tenha pressa. Pense. O propósito da tribulação não é nos destruir ou torturar, de maneira alguma, mas fazer com que nós olhemos para Deus, para o alto. Lembra do Salmo? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, conforme as Bíblias em português, vem de Jeová, que fez os céus e a terra. Eu sei que alguém vai dizer, o nome de Deus não é Jeová, não existe a letra J em hebraico, eu sei que não existe, mas eu estou citando como está em várias versões em português. Veja, meus amados, precisamos entender que quando essas coisas acontecem, Deus usa a tribulação como propósito de nos fazer olhar para Ele, o longânimo, o misericordioso, o gracioso Senhor dos céus e da terra. E o Senhor promete salvar todo aquele que se aproximar dele com arrependimento e fé. Deus planeja usar esse horrível período para fazer com que o maior número de pessoas seja salvo por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Rei. Nosso Deus é um Deus de juízo e, por isso, derramará a sua ira sobre o mundo. Sim. Porém, a profecia mostra que até mesmo a tribulação proclama o caráter amoroso de Deus. No futuro, ele conduzirá a história de toda a humanidade, mas conduzirá de forma que todos tenham a oportunidade de receber a Cristo como seu Senhor, como seu Mestre e como seu Salvador. Pense na tribulação, mas pense como um breve período destinado a apressar o processo de tomada de decisão. As gerações anteriores tiveram uma vida inteira para optar entre Deus ou Satanás. Entretanto, os que estiverem vivos na época da tribulação não terão todo esse tempo. Sua escolha terá de ser feita rapidamente. Durante esses poucos anos terríveis de tribulação, todo o inferno estará engajado na batalha entre Satanás e Deus pelas almas dos homens. Mas eu tenho boa notícia para você. Eu tenho boas notícias para você. A Bíblia diz que milhões e milhões de indivíduos crerão em Jesus Cristo
durante o período da tribulação. E essa será uma luta titânica, uma luta titânica. Eu vou me prolongar apenas mais um pouquinho, porque esse estudo eu pretendo fazer em duas partes. Esta é a nossa primeira parte, para que você não fique com um vídeo muito longo. Quero falar sobre expressões usadas na Bíblia com referência à tribulação. E é claro que eu não vou esgotar, né, todo o assunto, eu vou falar apenas um pouco. A palavra tribulação vem do termo que Jesus usou ao afirmar, Mateus 24, 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Entretanto, irmãos, muito antes de Jesus usar essa expressão, a Bíblia já falava da realidade e do aspecto aterrador dos dias vindouros. A Bíblia já falava. O dia da vingança do nosso Deus. Você encontra isso muitas vezes no Antigo Testamento. A tribulação é mencionado cerca de 50 vezes. Eu disse 50 vezes no Antigo Testamento. Veja alguns termos bíblicos referentes à tribulação. Anotei aqui, olha, e vou te dar a referência. Tempo de angústia para Jacó, Jeremias 30, verso 7. Tempo de angústia, Daniel 12, verso 1. O dia da vingança do nosso Deus, Isaías 61, verso 2. O dia do Senhor, Isaías 13, verso 6. Sua obra estranha, obra do Senhor, Isaías 28, 21. Leia o contexto para você perceber o que está falando. O Novo Testamento chama esse mesmo período de Dia do Senhor. 1 aos Coríntios 5:5. Está dando para anotar? Se não der, você volta o vídeo e anote aí, viu? Dia da ira, Romanos 2, verso 5. A ira de Deus, Colossenses 3, verso 6. A ira do Cordeiro, Apocalipse 6, 16. A ira vindoura, 1 aos Tessalonicenses 1, 10. A hora da provação, Apocalipse 3, 10. A hora do seu juízo, Apocalipse 14, verso 7. Meus amados, até mesmo os termos que Deus usa para descrever a tribulação revelam seu caráter aterrador. Ninguém poderia ler essas descrições apavorantes, eu digo apavorantes, e ainda querer experimentar pessoalmente o dia da ira de Deus. Contudo, quando examinamos detidamente o que Deus nos diz profeticamente sobre esse período ímpar, esse período único, descobrimos novas facetas da sua graça, misericórdia e amor. Eu deixarei para a segunda parte, que estarei gravando na próxima semana, os aspectos da tribulação que falam da graça de Deus. Falarei também sobre Deus enviando o seu Espírito Santo, Deus comissionando 144 mil judeus, Deus preparando testemunhas extraordinárias, aquelas duas testemunhas. Falarei sobre isso na segunda e última parte, não é? Eu vou pedir a vocês que continuem orando por nós, que Deus abençoe vocês, que se você ainda não se inscreveu nesse canal, nos ajude, eu preciso muito que você me ajude a continuar pregando o Evangelho e me ajude em oração por mim mesmo, porque eu estou precisando.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém.